Um gigante aquático sem pontes, o enigma do rio Amazonas. Não se trata da maior dança em grupo do planeta, mas sim de uma imponente hidrovia com mais de 6.000 quilômetros de extensão, serpenteando por terras de mais de 6 nações. O rio Amazonas, um verdadeiro colosso aquático, é reverenciado por muitos como o mais longo do mundo, rivalizando em tamanho com o famoso rio Nilo. Apesar de suas dimensões equiparáveis, há uma característica notável que os distingue: a ausência de pontes no Amazonas. Enquanto o Nilo ostenta 9 travessias somente na região do Cairo, e rios menores como o Yangtze e o Danúbio somam mais de uma centena, o Amazonas permanece com um total surpreendente de 0. Mas por que essa peculiaridade? Seria o resultado de águas vulcânicas, ondas colossais ou uma serpente colossal escondida nas profundezas? Descubra a partir de agora. A magnitude do rio Amazonas é a primeira característica a impressionar. Com mais de 6.992 quilômetros, sua extensão supera a distância entre o Alasca e Nova Orleans, tornando-o um verdadeiro gigante. Sua vastidão é tamanha que ele despeja um volume extraordinário de água no Oceano Atlântico. Cerca de 166.558 litros por segundo de água doce, o que equivale a aproximadamente 14,4 bilhões de litros em um único dia, representando quase 20% do volume total de água fluvial que deságua nos oceanos. Para se ter uma ideia, é como despejar 5.759 piscinas olímpicas diariamente no mar. Apesar de sua dimensão e caudal, a ausência de pontes não se deve à impossibilidade de construí-las, especialmente durante a estação seca, quando sua largura varia entre 13 e 10 quilômetros. Em comparação, a Golden Gate em São Francisco, com 2,7 quilômetros, não parece tão formidável. No entanto, a situação se transforma durante a temporada de chuvas, de meados de dezembro a meados de maio. As águas elevam-se em até 15 metros, a altura de um edifício de 5 andares, e a largura do rio pode variar entre 39 e 48 quilômetros. Uma ponte construída no ponto mais largo durante essa época precisaria ser colossal, aproximadamente 17 vezes maior do que a Golden Gate. Mas não é só o aumento das águas que desafia os engenheiros. Durante a estação de cheias, gramíneas aquáticas, os chamados matupás, formam ilhas flutuantes que se deslocam pela superfície do rio. Esses blocos de vegetação, que podem atingir 13 metros de altura e ocupar áreas de até 4 hectares, proporcionam substrato para o crescimento de plantas e se tornam um abrigo para a vida selvagem. Essas ilhas flutuantes podem ser um obstáculo considerável para qualquer construção. Além disso, o fenômeno da pororoca, resultante da influência gravitacional do Sol e da Lua durante os equinócios, causa ondas gigantes que avançam rio acima, invertendo o fluxo do Amazonas. Essas ondas podem atingir 4 metros de altura e viajar até 805 km rio adentro, a uma velocidade de 24 km por hora, levando consigo árvores, matupás e até predadores como piranhas e jacarés. A complexidade da construção de uma ponte sobre o Amazonas não é apenas técnica. A densa floresta tropical dificulta a construção de estradas que permitam o transporte de materiais essenciais. Cidades como Macapá, com mais de 500 mil de habitantes, não têm ligação terrestre com o restante do Brasil, dependendo de transporte aéreo ou fluvial. A BR-319, inaugurada em 1973, é um exemplo das dificuldades. Parte dela foi transformada em um pântano pelas chuvas, tornando-se intransitável, exigindo um investimento estimado de $265 milhões para a restauração. Em 2010, a construção de uma ponte sobre o Rio Negro, um dos principais afluentes do Amazonas, custou $570 milhões. Uma ponte sobre o rio principal, somada à restauração da BR-319, resultaria em um custo aproximado de $835 milhões. Tal investimento monumental necessitaria de uma demanda que justificasse a construção, o que não se verifica em regiões de baixa densidade populacional. A solução adotada é o uso de balsas e barcos, um costume consolidado ao longo dos tempos. O Rio Negro é também palco de um fenômeno fascinante, o encontro das águas, onde ele se une ao Amazonas, mas suas águas, com diferentes temperaturas, velocidades e turbidez, não se misturam. Mas, voltando às pontes, há lendas e teorias sombrias sobre sua ausência. Uma dessas histórias remonta ao Paleoceno, onde habitava a Titanoboa, uma serpente colossal de 15 metros de comprimento e 1.133 kg.
embora extinta. Relatos de serpentes gigantes continuam a surgir na região amazônica, como a Yakumama, uma criatura mítica de 70 metros de comprimento que, segundo as tribos locais, engole qualquer ser vivo que se aproxime. Há também o Xana-Timpicha, um afluente com águas ferventes, aquecidas por falhas geológicas no subsolo, que faz com que o local pareça saído dos próprios infernos. Essas histórias podem ser contos populares, mas despertam a curiosidade e o temor em relação aos mistérios da Amazônia. O rio Amazonas, no entanto, não carece de perigos reais. Anacondas verdes, com mais de 9 metros de comprimento, podem sufocar suas presas, arraias de água doce, com seus ferrões venenosos, podem causar dores intensas e até amputações, e o pirarucu, um peixe-gato gigante que pode ultrapassar os 150 kg, apresenta um apetite voraz que o envolve em histórias de ataques a humanos. No entanto, antes da chegada dos europeus, a Amazônia abrigava civilizações indígenas avançadas, com densidades populacionais muito maiores do que se pensava. A tecnologia lidar revelou sítios arqueológicos com montes monumentais, pirâmides, campos de cultivo e redes de canais que conectavam comunidades, indicando um conhecimento de engenharia considerável. Tais civilizações, possivelmente, construíram pontes que foram engolidas pela selva com o passar do tempo. A busca pela mítica cidade perdida de Z, feita por Percy Fawcett, e a descoberta recente da civilização de Cuicugu, no Mato Grosso, são exemplos de como o passado da Amazônia ainda guarda muitos segredos. O declínio dessas civilizações está ligado às doenças trazidas pelos europeus, como a varíola e o sarampo, que dizimaram até 90% da população amazônica nos primeiros 100 anos após a chegada dos colonizadores. Além disso, a escolha de materiais como madeira e terra para suas construções fez com que muitas de suas obras não resistissem ao tempo, dificultando a descoberta de suas ruínas. Em suma, a ausência de ponte sobre o rio Amazonas é o resultado de uma combinação complexa de fatores: a dimensão imponente do rio, as variações extremas em seu volume e largura, os obstáculos impostos pela natureza, como ilhas flutuantes e ondas gigantes, a dificuldade logística de construção e a falta de demanda econômica que justifique investimento. A história da região, com suas civilizações avançadas e seu passado misterioso, é um lembrete de que o rio Amazonas ainda guarda muitos segredos e desafios a serem superados. E você, teria a coragem de atravessar o Amazonas em uma ponte, se ela existisse? Espero que tenham gostado do vídeo, espero vocês no próximo. Grande abraço!